extrema-direita começa a soltar a mão do Bolsonaro. Hein? Será? A gente tem aqui 3 deputados que são importantes. Eu conheço 2. Marcel Van Hatten e Bia Kicis. Mas aí você está colocando a enquete para nós vermos novamente. Ah, perdão. Não era isso que eu queria. Temos aqui, né, 3 figuras do bolsonarismo, 2 que eu conheço, Marcel Van Hatten e Bia Kicis, e um sujeito, é um careca. Um careca. Quem é o careca, Helder? Deputado Calvo, vamos chamar assim. Deputado Calvo. Deputado Calvo, Bia Kicis e Marcel Van Hatten falando sobre as tarifas, sobre Donald Trump e sobre Jair Bolsonaro. De que lados eles estão agora? De que lado eles estão? Vocês podem ver aqui no vídeo que a gente vai mostrar. E tem o Eduardo ainda. O Eduardo tá muito safadinho, né? O Eduardo Bolsonaro tá safadinho, falando. O pai dele deve ficar puto, fala: para de trazer esse assunto, cara, tá acabando. O Tarcísio também não sabe para onde se meter mais, né? Perdeu ali, vai perder os votos do bolsonarista. O Tarcísio já era para a eleição do ano que vem, tá? Com tudo que tá acontecendo. Mas vamos ver aqui a Bia Kicis falando com o Costinha e com o deputado Calvo aqui. Em primeiro lugar, queremos deixar muito claro que nós somos contra essa taxação. Nós somos Partido Liberal, temos aqui o Partido Novo. Cabo Gilberto Silva, eu acho, hein? Cabo Gilberto Silva. Gilberto Silva, que foi um grande jogador da seleção. Grande volante da seleção. Em primeiro lugar, queremos deixar muito claro que nós somos contra essa taxação. Nós somos Partido Liberal, temos aqui o Partido Novo, nós estamos avessos às taxas. Então, obviamente que nós somos contra essa taxação que vai penalizar o produtor brasileiro, o povo brasileiro em geral. São mais de 200 milhões de brasileiros que serão prejudicados com essa taxação. Por isso que nós nos posicionamos contra de forma óbvia. Quem tem cu tem medo, né? Estão com medo de perder os eleitores para a próxima eleição, né, Helder? Exatamente. Então aí é o Calvo Gilberto Silva, a Bia Kicis e o Costinha, o Marcel Van Hatten, também Sim. conhecido como atropelador, assim como o Gustavo Gayer. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre essa mudança de posição. Inicialmente, eles deveriam ter combinado qual que era o discurso que eles sustentariam durante os próximos dias. Por quê? Porque o Eduardo está se vangloriando de ter conseguido influenciar o Trump a tomar a decisão de tarifar os exportadores brasileiros. Isso porque ele acredita que o Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça, e é o que ele deixou claro no anúncio também. Foi reforçado isso posteriormente, até mesmo por membros da Casa Branca, membros atuais desse governo. Então, essa é a posição do Eduardo, é a posição do Flávio. O Flávio foi em rede de TV falar a mesma coisa, dizendo que se o pai dele não for anistiado, as taxas podem ainda subir, podem chegar em 100%, 200%, mas se chegou em 50%, tanto faz chegar em 100% ou 200%. Eles chantagearam o Brasil, tornaram o Brasil reféns da família, ok? Todo mundo achou que isso seria legal, porque ia colar a culpa no Lula. Ah, tá vendo? O Lula fica peitando o Trump, o Lula fica indo nesses rolezinhos dos BRICS aí, tá vendo? A culpa é do Lula. O Lula é contra o Netanyahu, é por isso que o Trump está taxando. Só que não dá para você sustentar isso se o próprio Eduardo fala que a responsabilidade pela taxação é dele, se o Trump coloca isso no comunicado publicado no site dele, não tem como você colocar isso na conta do Lula. Não há maneira de colocar isso na conta do Lula. E no início, muita gente embarcou nessa narrativa oficial, essa é a verdadeira, do Eduardo. Opa, eita, show, se fudeu, Brasil. Toma, Xandão. Não quer soltar a Débora do Batom, não quer soltar a Dona Fátima Cagona. Olha o que tá acontecendo. Não quer anistiar o mito, não quer deixar ele participar da eleição ano que vem. Olha o que tá acontecendo. Praticamente a posição ali de entreguista, quadrilheiros que estavam sabotando o Brasil. Mas dói no bolso do empresariado. O empresariado caiu matando em cima dos caras. O editorial do Estadão, que é praticamente um representante desse empresariado brasileiro, de industrial falido, do agro, de gente que vive também, né, de capitalismo parasitário na Bolsa de Valores, falou, não,
peraí, pô, isso aqui vai afetar meus negócios, pode mudar o discurso, pode mudar a rota. Chamou o Tarcísio na chincha, chamou o Zema na chincha, pode ver que eles mudaram, cara. O pessoal do Aço encheu o saco do Zema, ele mudou rapidinho. Não, a gente precisa se unir, porque o Brasil não pode ficar sem essa grana, sem esse investimento, sem essa venda de produtos para fora. E a produção, a gente vai escoar onde? No mercado interno ou vai mandar para outro lugar? Mas para mandar para outro lugar, você também tem uma questão de mudar toda a sua cadeia produtiva, a logística, não é fácil. Não é da noite pro dia, não é assim também. E dependendo do que você vende para fora, você se adequa às certificações locais, autopeças, aeronaves, você vende conforme as certificações e normas dos Estados Unidos. Você não vai pegar aquelas peças, aquelas aeronaves e vender rapidamente para a China, para o Vietnã, para o raio que o parta. Não é assim tão simples, tá ligado? Quando começou a doer no bolso, os caras foram lá cobrar os malucos. Falou, oxi, Bolsonaro que se foda, velho. Eu até gosto do Bolsonaro, mas ele que se foda. Eu não vou ficar com prejuízo do Bolsonaro, não. Da família Bolsonaro, eles que se virem, entendeu? Aí teve gente que já teve que mudar de rota rapidinho, fingir que é racional, que nem a Bia Kicis, não, a gente não pode usar esse tipo de tática, o Trump tá errado, eu até gosto do Trump, todo mundo sabe, mas ele tá errado. Claro, mano, os financiadores de campanha desse povo já foram ligar pra eles, já foram encher o saco deles. Quando dói no bolso, não tem dessa de ideologia. Ideologia sai rapidinho pela janela. E o Eduardo Bolsonaro continua a apostar na taxação como algo favorável a ele e ao pai. É para a soltura do pai. Só que parece que o tiro está saindo pela culatra. Helder, ele deu uma entrevista para a Folha, que a gente vai mostrar aqui, mas tem vídeos, como diria Léo Dias, ele adora vídeos. O Eduardo Bolsonaro dobra a aposta, tá? A gente vai ver aqui ele falando sobre a taxação ainda e agradecendo Donald Trump e comparando os produtores agrícolas a gado. Tá aí o Eduardo Bolsonaro se perdendo no personagem cada vez mais e a gente gosta muito disso. Vamos ver aqui o que ele tem a falar sobre os produtores agrícolas brasileiros e sobre a taxação do Donald Trump mais uma vez. Ele que está todo saidinho ultimamente. O Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único remédio capaz de reverter as coisas no Brasil. Se vocês, produtores agrícolas e empresários, não entenderem isso, é um sinal de que vocês estão indo como gado para o matadouro. Eu agradeço demais o presidente Donald Trump, porque ele não precisaria estar fazendo isso. Mas ele enxerga no Brasil um país muito mais próximo de uma Venezuela do que de uma democracia saudável. Muito obrigado, presidente Trump, e aos produtores brasileiros podem ter certeza. Nós venceremos. Venceremos o quê? Vocês estão se fudendo todos os produtores brasileiros. Agradecendo o Trump. Caralho, vai mamar as bolas do Trump. Se você ama tanto o Trump, cara, faça aquilo. Vai dar pro Trump. Sabe? É inacreditável esse sentimento que ele tem e para soltar o pai. É um amor também importante ao pai, hein, o Helder? A gente que teve pais problemáticos nas nossas vidas. Não, mas ele é filho, ele não é pai, né? Mas é um amor muito grande de um filho pelo pai. Um amor que talvez eu nunca tenha tido pelo meu pai, que você também nunca tenha tido pelo seu pai. Fazendo de tudo para fazer o pai dele não ser preso, Helder. É impressionante. O venceremos se eu conseguir salvar o meu pai, eu cumpro aquilo que eu pretendo com esse posicionamento. É só isso. Eles estão fazendo do Brasil refém para salvar a pele do Bolsonaro, porque o Bolsonaro inevitavelmente vai para a cadeia. Vai demorar? Não sei. Será domiciliar? Eu não sei como que vai ser a cadeia que o Bolsonaro vai pegar, mas ele vai ser considerado culpado, vai ser condenado. Não vai demorar muito, ele será condenado. Os caras acham que tomando essa posição de fuder com toda a cadeia exportadora do Brasil para salvar o Bolsonaro, eles vão ter apoio irrestrito, eles estão muito enganados. Pode até não haver migração em massa de votos para o Lula, tá? O eleitor médio pode até votar, falar, pô, mudei de opinião, acho que o que a família Bolsonaro tá fazendo é errado, vou votar no Lula. Isso aí vai reverter 2, 3, 4, 5% de votos. Inclusive tem pesquisa que foi feita dentro do PL mostrando que 2% já moveu o voto para o Lula.
O Lula, então, tem um momento bom, benéfico, positivo, de aumento de popularidade, vinha em queda livre, o Tarcísio se gabaritando para ser o candidato em 2026, ia ser uma eleição muito difícil, continuará sendo, mas acho que agora com um pouquinho mais de folga para o Lula, porque dá para ver quem é que não defende a soberania do Brasil, quem é que atua politicamente apenas em benefício próprio, é a família. É a família Bolsonaro. Eles não estão pensando nem mesmo naqueles que deram apoio financeiro para o bolsonarismo se consolidar como a força maior da política nacional. Um produtor de laranja do interior de São Paulo, você acha que vota em quem? O produtor de café do interior de São Paulo vota em quem? O cara que tem uma empresa de pescados lá em Santa Catarina, o cidadão que tá lá no Vale do Aço, em Minas Gerais, entendeu? O cara que tá no setor sucro-alcooleiro. Esses caras não são de esquerda, brother. Pode ter certeza que não. Mas esses caras não perdem dinheiro também. Eles não vão perder grana. Eles estão, no momento, decepcionados aí com o posicionamento de alguns políticos, porque eles se recusam a perder grana. Esses caras não vão deixar de lucrar alto por conta de Débora de Batom, cara. É esse o ponto, tá? E o Bananinha insistindo nisso, ele talvez acelere um projeto que inevitavelmente vai acontecer, que é a direita pós-bolsonarista, a direita sem a família Bolsonaro. Agora, quem que vai encabeçar é difícil. Por quê? Porque o Zema e o Tarcísio são muito submissos ao mito. Deu pra ver nesse episódio que eles são muito submissos ainda. Eles não têm independência. E eles acabam se queimando. Vamos ver aqui mais uma fala do Eduardo Bolsonaro durante o fim de semana, Helder, porque são várias provas que ele está colocando contra ele mesmo, né? Não sei se você entende dessa maneira, são provas que a gente tem aqui da lesa pátria, do Eduardo Bolsonaro realmente sendo um traidor, né, um pelego dos Estados Unidos e um lambe-bolas do Donald Trump. Eu acho que todo mundo percebeu isso, cara. Ele ainda, nessa sintonia dele, ele é burro. Ele é burro. É tão burro quanto o Tarcísio, que quis interferir no STF. Né? Eles são todos muito burros, Helder. Né? Eu conversei com uma jurista esse fim de semana e ela me falou, eu acho que depois do que o Tarcísio fez, todo mundo falava, o Tarcísio é o Bolsonaro que come de talheres. Não, o Tarcísio é burro também, cara. Não dá, assim, tudo bem, é pelo mito. É tudo pelo mito, então? Vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro tem para falar aqui, ó. Happen in your country to solve problems with tariffs. Debit? In Brazil, they ask for arrests. The same group of people led by the leader of the Labour's Party, the same party of the current president, Lula da Silva, they are doing this again, as they did a couple of months ago when they asked the crazy Justice Alexandre de Moraes to seize my passport, forcing me to live in exile here in the United States. Now they are doing the same movement, but now asking to arrest me. And why? Because they want a next year election without the participation of a real opposition. It is the key to be forever in charge of Brazil, just like Nicolás Maduro in Venezuela, for example. And how can I go to the jail if what the United States is using is a legal tool, is the tariffs? It clearly shows that Alexandre de Moraes and Lula da Silva considers the United States as a criminal organization. Despite our vice president did go to the inauguration of the new president of Iran, and he was together along with leaders of Jihad Islamica, Hamas, Hezbollah, Houthis, and many others. How can you answer tariffs with Chega, eu não aguento ficar ouvindo o Eduardo Bolsonaro falar, cara. Não dá. Tudo bem. E agora ele insiste nesse discurso de o Brasil é a próxima Venezuela, o Brasil é a próxima Cuba. Não tem nada a ver, né? Primeiro de tudo, não tem nada a ver e nem se compara um país a magnitude do Brasil, uma economia como a do Brasil com Venezuela e Cuba. Não dá para você fazer essa comparação, comparar o Brasil com uma ilha. Como Cuba é, sabe, gente? Me desculpa, mas não dá para comparar. Não tem comparação, não tem base esse tipo de discurso. A questão é que ele ignora, assim como a Michelle também, que veio com esse papinho, pedindo pro Lula baixar as armas. Claro que eles estão pedindo pro Lula baixar as armas. O Lula aproveitou do momento para tirar o maior sarro
com a cara do Bananinha. Ai, Trump, ajuda o meu pai a não ser preso, Trump. E isso viralizou, eles estão putos, porque eles não conseguiram controlar essa narrativa. E outra coisa, falar que o Brasil tá flertando em ser uma ditadura, quem tá flertando em ser uma ditadura e ainda por cima ser um país totalmente nocivo para os próprios cidadãos é os Estados Unidos, tá? Quem vai comprar hambúrguer mais caro porque não vai ter carne brasileira é os gordão lá de Montana. Quem não vai tomar suquinho de laranja é as mães da Honey Bubble. Quem não vai tomar cafezinho, ou vai ter o cafezinho mais aguado no Starbucks, é esse bando de corno hipster de Nova York, tá? Não é eu, não é o Bezzi. É vocês aí que são nos Estados Unidos. Além disso, saiu até uma matéria hoje mostrando que na Califórnia tem lugar que não encontra mais mão de obra porque ele mandou os imigrantes tudo embora. Então o estabelecimento tem que fechar mais cedo. Tem gente que é imigrante que não tá saindo mais na rua, quase, só sai para comprar o necessário e volta com medo de ser deportado. Isso daí é um país que se coloca como a maior democracia do mundo. Um país que tem campo de concentração. Um país em que basta você ser uma pessoa, e eu vou falar isso aqui com muita aspas, tá, gente? Uma pessoa da cor errada aos olhos do ICE e você é mandado embora. A pessoa que empreende lá não encontra mais mão de obra. É o Bolsa Família que tá tirando a mão de obra? Não, é o Trump, cara, que tá fazendo com que não seja mais viável você empreender nos Estados Unidos. Você não tem trabalhador, tem que fechar mais cedo. Tem gente reclamando que agora o lucro dos estabelecimentos tá menor que na época da pandemia, em que os estabelecimentos tinham que ficar fechados. Grande parte dos estabelecimentos, né? É essa situação que a gente vive hoje nos Estados Unidos. Você acha bonito, Bananinha? Pra você é bom, né? Você é protegido, você sai de casa 3 horas da tarde pra fazer compra no Target, no Walmart, comprar camiseta Polo. Você tá de boas com o dinheiro dos otários aí que tá caindo na tua conta, você tá de boas. Agora, o cidadão médio americano é que tá pagando a conta da loucura do Trump. Tomando cafezinho mais caro, suco de laranja mais caro, mel mais caro, carne bovina mais caro, tudo mais caro. Pra você não. Sempre vai ter trouxa pra fazer pix pra você. É verdade, Helder. E ele que, né, sabia provavelmente desse anúncio da taxação dos 50% e deve ter se beneficiado, né, com os 2 milhões de reais que o papai mandou para ele, né? Dá para fazer aí, se você sabe de uma informação tão confidencial como essa que aconteceu ali, né, num determinado horário, você consegue manejar ali os seus investimentos, né? Talvez tenha acontecido isso também. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Bezzi, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada. Só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir.
mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.